versículo de número 5. Farei a leitura de todo o verso, porém, a nossa meditação estará baseada na parte final do versículo bíblico. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A nossa meditação terá então como tema a afirmação do Senhor Jesus na parte final do texto bíblico: porque sem mim nada podeis fazer. Hoje, 7 de setembro, é o dia de comemoração da independência política do nosso país. No dia 7 de setembro de 1822, o então príncipe regente Dom Pedro I proclamou às margens do riacho Ipiranga a nossa independência. E o seu brado ecoa por toda a nossa nação, ou continua ecoando por toda a nossa nação. E o seu brado mais conhecido é independência ou morte. Certamente que a independência é algo que encontra-se permeando a história humana. Nós buscamos independência política, independência econômica, independência cultural, independência nas mais diversas áreas. E com responsabilidade, a independência no que diz respeito às coisas terrenas é algo saudável, é algo salutar. É importante quando o jovem adquire a sua independência financeira, deixa de ser dependente dos seus pais, porque estudou, agora tem uma colocação no mercado de trabalho. Então, a independência cercada de responsabilidades, de critérios, é algo positivo. E nas coisas terrenas, quando bem utilizada, ela traz benefícios. Porém, quando nós tratamos das coisas espirituais, é bem diferente. A independência que é tão propagada, ela é extremamente prejudicial. No âmbito espiritual, independência é morte. Ao contrário do que Dom Pedro proclamou, independência ou morte, tratando de uma questão terrena, política, espiritualmente falando, quando o homem alimentou no seu coração o desejo de tornar-se independente de Deus, ele trouxe para si um prejuízo que nós não temos como dimensionar. E eu estou me referindo à morte espiritual, porque a independência que o homem buscou do seu Criador trouxe sobre si o castigo, porque ele pecou e afastou-se de Deus. Independência de Deus significa morte. Dependência de Deus significa vida. E hoje, quando comemoramos a independência política do nosso país, eu quero refletir brevemente sobre a importância de sermos dependentes de Deus, de termos toda a nossa vida, quer no que diz respeito à eternidade, quer no que diz respeito ao presente, sempre em total e contínua dependência de Deus. Se você se orgulha de ser independente de Deus, saiba que você está percorrendo uma senda perigosa, uma senda, um caminho que levará à destruição no presente e à destruição para a eternidade. Jesus afirmou categoricamente: porque sem mim nada podeis fazer, mostrando que os discípulos são então inteiramente dependentes dele, que os discípulos são por ele nutridos, alimentados, sustentados, protegidos, guardados, aqui e por toda a eternidade. Por que podemos afirmar acerca da nossa dependência de Cristo? Baseado em que podemos então asseverar que nós dependemos de Cristo? Quais são as suas qualificações que então nos torna dependentes de Cristo Jesus, o Filho de Deus? Em primeiro lugar, porque só Jesus revela o Pai.
Ninguém pode conhecer o Pai senão por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém pode dizer que se relaciona com Deus à parte de Jesus Cristo. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, no verso de número 27, nós temos claramente a afirmação do Senhor Jesus quanto à sua centralidade no que diz respeito a revelar Deus aos homens. Olha o que diz o texto: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Alguém pode relacionar-se com Deus à parte de Cristo? A resposta é não. Alguém pode conhecer a Deus à parte de Cristo? E a resposta é não, porque Cristo é a revelação suprema do Pai. Por meio dele, conhecemos o Deus Pai, Criador de todas as coisas. É Ele quem nos dá acesso, é Ele quem nos dá a capacidade e quem nos permite compreender, recepcionar o grande e glorioso amor de Deus. Sem Jesus Cristo não há conhecimento do Pai. Muitas pessoas buscam filosofias alternativas, muitas pessoas buscam outros caminhos com a intenção de achegar-se a Deus. Mas o fato de ter a intenção de achegar-se a Deus, utilizando o caminho equivocado, jamais haverá de conhecer e relacionar-se com Deus. Não basta ter boa intenção para chegar em um determinado local. Se você sair da sua casa com a boa intenção de chegar num determinado local, porém percorrer um caminho errado, a sua boa intenção não o fará chegar ao local determinado. É necessário percorrer o caminho correto, adequado, certo, para que possamos alcançar o objetivo. Então, sem Cristo, não há o conhecimento de Deus. Em certa oportunidade, um dos seus discípulos, por nome Filipe, pediu que Cristo lhe revelasse o Pai. E Jesus deixou tácito: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, por meio de Cristo, nós conhecemos a Deus, o Pai. Mas só Jesus Cristo pode promover a reconciliação do homem pecador com o seu Criador. Como eu disse, Deus criou o homem no Éden em um estado de obediência, em um estado de pureza. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, porém eles, influenciados por Satanás, eles, inoculados pelo veneno maligno, buscaram a sua independência, a sua autonomia do Criador. Eles compraram a fake news de que, desobedecendo a Deus, eles seriam iguais a Deus. Isso foi o ensino maligno. Eles foram criados em perfeição e eram supridos, abençoados e guardados por Deus. Porém, Satanás disse a eles que eles poderiam ser independentes de Deus e felizes. E eles acreditaram e trouxeram sobre si a maldição do pecado. E dentre os castigos que o pecado trouxe, o afastamento de Deus foi um deles. O homem tornou-se inimigo de Deus. A independência almejada pelo homem não lhe trouxe felicidade, antes lhe trouxe morte, antes lhe trouxe desespero, antes lhe trouxe amargura, antes lhe trouxe vergonha, antes o afastou do seu Criador. Só Jesus Cristo reconcilia o homem pecador com Deus Pai. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre este assunto na sua primeira epístola ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 2, verso de número 5. O texto afirma: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então só Jesus Cristo pode reconciliar o homem pecador com Deus. O homem não consegue
reconciliar-se por si só, porque ele está espiritualmente morto. Ele não consegue agradar a Deus com as suas chamadas boas obras, porque na verdade a parte de Cristo não há boas obras. Ele está em inimizade, ele está sozinho, ele está em conflito com o seu Criador. Você encontrar-se em inimizade com os homens, certamente que não é boa coisa. Você encontrar-se em inimizade com aqueles que são mais fortes que você, não é uma boa coisa. Agora, você encontrar-se num estado de inimizade contra o próprio Deus, é a pior coisa que pode acontecer. E quem pode então reconciliar o homem pecador com Deus? Quem pode trazer o homem novamente para que ele seja dependente de Deus, para que ele desfrute da sua presença, da sua bênção e da sua misericórdia? Somente Jesus Cristo. Veja que o texto diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós não temos corredentores. Jesus Cristo não tem auxiliares, ele não tem adjuntos no que diz respeito à reconciliação do homem pecador com o Pai, com o Criador. Só Jesus Cristo pode reconciliar, e ele faz isso graciosamente. Portanto, ele nos concede a bênção, mediante o seu sacrifício, de retornarmos ao caminho correto, de continuarmos dependendo de Deus aqui e por toda a eternidade. Sim, Cristo é o único que nos revela o Pai. Cristo é o único que pode nos reconciliar com o Pai. Mas nós temos mais uma afirmação acerca da exclusividade do Redentor. E eu me refiro à fala do apóstolo Paulo, registrada em Atos, no capítulo 4, versículo de número 12. Veja o que o apóstolo Pedro fala acerca da centralidade de Cristo, sendo ele o nosso único e glorioso Salvador. Lembremos-nos que as palavras de Jesus foram: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós somos dependentes de Cristo. E quem não depende de Cristo está em ruína, está debaixo do domínio do pecado. Pedro, falando sobre a centralidade de Cristo e a nossa dependência dele, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, só Jesus Cristo salva. A operação de salvamento é algo extremamente importante. Nós temos profissionais como, por exemplo, os bombeiros, que eles se especializam em operações de resgate. Eles se empenham para salvar, para resgatar alguém que encontre-se em perigo. Apesar do treinamento, apesar de toda a prontidão, apesar de toda a destreza, apesar de toda intenção, nem sempre eles são bem-sucedidos. Nem sempre eles conseguem salvar aqueles que estão em perigo. E muitas vezes, até aquele que se propõe a salvar, acaba perecendo junto com a vítima. Jesus Cristo não, por meio da sua entrega, por meio da sua oferta satisfatória a Deus, ele nos salvou. Nós dependemos dele, porque ele é o nosso bendito Salvador, e só ele salva. Não há outro Salvador, não há outra maneira do homem ser agraciado com a redenção, com o perdão dos pecados. Cristo encarnou-se, assumiu a nossa natureza, viveu de forma obediente, entregou-se à morte de cruz para a nossa salvação. Portanto, nós dependemos dele. Sem ele, não há salvação. Muitos encontram-se em perigo e querem salvar-se a si mesmos. Mas nós sabemos que não há condições no que diz respeito à vida eterna. O homem não pode produzir meios, recursos, condições para um auto-salvamento. Só Jesus Cristo
salva. Ele é o nosso glorioso Salvador. Ele em si é todo poderoso. Ele em si é todo gracioso. Ele em si é todo misericordioso. Por isso, independência de Cristo é morte, dependência de Cristo é vida. O que você haverá de escolher? Como você haverá de comportar-se? Manterá o seu orgulho gritando independência, independência, independência? Pois a independência de Deus conduz à morte eterna. Mas nós temos em João uma afirmação categórica sobre a nossa dependência de Cristo. No Evangelho, no capítulo de número 8, no versículo de número 36, nós temos: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No dia 7 de setembro de 1822, o então príncipe regente bradou independência ou morte. Ele proclamou a independência da colônia de Portugal. Ele tinha condições para fazê-lo. Ele libertou a colônia, então, do centro político, do centro econômico, do centro das decisões, Portugal. Mas, no que diz respeito à vida eterna, no que diz respeito às condições espirituais, não há ninguém que possa proclamar a nossa independência, a nossa libertação, senão Cristo Jesus, aquele que afirmou: sem mim nada podeis fazer. Veja que o texto é claro: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A colônia, no caso o Brasil, estava amarrado, estava ligado, estava atrelado a Portugal, a sede da coroa. Nós, homens, antes de Cristo, estávamos atrelados ao pecado, estávamos amarrados ao pecado, estávamos subjugados pelo pecado, estávamos presos pelo pecado. E Cristo, o grande proclamador da nossa independência quanto à morte espiritual e aquele que nos torna dependentes de Deus, ele nos resgatou. Sim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós, cristãos, somos livres. Somos livres da culpa do pecado. Nós somos livres do domínio do pecado. Nós somos livres da consequência eterna do pecado, que é a condenação, porque Cristo nos libertou. Cristo nos resgatou. Cristo é o nosso glorioso Salvador. Finalizo com as palavras do apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O pecado traz sobre si juízo. Na verdade, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para os que são dependentes de Cristo, para os que aguardam por Cristo, para aqueles que se renderam a Cristo. Volto a enfatizar que o lema que serve para as coisas materiais, terrenas, não se aplica à vida espiritual, porque a independência do homem quanto ao seu Criador o conduz à morte e à destruição. A dependência do homem ao seu Criador o conduz à vida, o conduz à bem-aventurança eterna e à bem-aventurança no tempo presente. Dependendo de Deus, nós temos a sua proteção, nós temos a sua consolação, nós temos a sua direção, nós desfrutamos do seu cuidado paternal, nós desfrutamos da sua misericórdia, da sua graça que nos envolve. Depender de Deus é a melhor coisa, não há nada melhor do que depender única e exclusivamente de Deus, porque Deus é um Pai de misericórdia e cheio de compaixão. Eu quero encorajar você a cada dia, diuturnamente, depender do seu grande e glorioso Salvador, Jesus Cristo. E a você
que ainda se mantém distante, desconfiado, imaginando que a sua independência lhe fornecerá os elementos necessários para uma vida feliz no presente e uma garantia para o futuro, eu quero lhe dizer que não, porque não há nada que a independência espiritual do homem para com o seu Criador lhe garanta, senão a destruição eterna. Nós clamamos a Deus para que o nosso país preserve a sua independência política, a sua independência econômica, a sua independência tecnológica, a sua independência na área de infraestrutura, mas que o nosso país dependa do Senhor Deus, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero convidar você a refletir sobre este tema, também por meio de uma canção que será entoada pelo nosso irmão Diego Venâncio. Ouça com atenção o clamor que fazemos a Deus, porque nós dependemos de Deus.